para mais um quadro da nossa série Últimos Livros que eu li. Com qual livro que eu vou compartilhar com vocês hoje? Esse livro aqui, ó. Platão, Apologia de Sócrates. Essa é uma obra que coloca, podemos dizer assim, em questionamento os pensamentos mais básicos de Platão em relação ao seu mestre Sócrates, beleza? Apologia, que é uma palavra usada como defesa de Sócrates, de autoria de Platão, é um dos primeiros relatos que a gente tem da defesa de Sócrates em meio ao famoso julgamento que resultou na sua morte, beleza? É uma morte memorável até hoje, tanto que todo mundo lembra de quem é Sócrates. E é interessante porque essa história se passa em 399 a.C., em Atenas, após uma derrota da Guerra de Peloponeso, em um cenário de instabilidade política e de decadência e fragilidade social. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa guerra, né? Uma guerra muito famosa. É um livro, assim, que ele mostra toda a vulnerabilidade da ciência e da filosofia política da época, e às vezes eu me questiono por que não hoje em dia. Nessa obra é interessante porque Sócrates ele é acusado de traição simplesmente por corromper a juventude ateniense. É o que alegam contra ele, ao defender a liberdade de pensamento, que é o que a gente chama de liberdade de expressão hoje em dia, iniciando-se com uma acusação feita por Mileto, acompanhado de Nito e de Licon, que são pessoas da alta sociedade que participam desse julgamento, que fazem esse julgamento. Então é assim, ele estava em guerra com a tradição grega, e ele usava um método dialético que todo mundo conhece, né, para debater as coisas e questionar os outros métodos, as virtudes e as ideias das outras pessoas. E ele defendia o combate retórico muito mais do que o combate físico, né? A questão dele era trabalhar na ideia aqui, cara. Mas quem iria aceitar isso após perder uma guerra? A pessoa já está fragilizada, já está para baixo por causa de uma guerra, ainda vai aceitar um debate? Então, quem tivesse o melhor argumento, segundo ele, seria o vencedor, né? Então, como é que se passa a história, Danley? Mileto é o único na obra a falar durante a defesa de Sócrates, né, caindo em contradição sobre a natureza da acusação feita ao filósofo. Então, assim, de certo modo, ele afirma, em certo momento, que Sócrates pregava o ateísmo, entendeu? Porque naquela época a mitologia era muito forte, eles acreditavam muito em deuses, e que ele acreditava apenas em semideuses, né? Só que ao longo da obra, Sócrates, logicamente, se concentra em uma argumentação contrária aos seus adversários, né? Porque esse é o objetivo de argumentar, você trazer os seus argumentos contra os argumentos de alguém, né? Que em alguns momentos se torna pessoal, você percebe que ele dá uma cutucada nas pessoas. Então o filósofo responde a seus adversários por refutação, tentando invalidar as teses opostas às suas. Simplesmente isso. Só que qual que é a tese defendida por Sócrates aqui? É a de que ele não fazia nada mais do que filosofar. A sua teoria era de que não havia quem pudesse dizer-se prejudicado com seus ensinamentos, simplesmente isso, porque ele apenas estava filosofando. Então, assim, os seus argumentos eram recheados, porém, de ironia, faziam os acusadores ficarem com os nervos à flor da pele, devido à força dos seus argumentos, né? As pessoas ficavam sem palavras e não conseguiam prosseguir com a acusação contra ele, né? E por isso a contra-argumentação, no caso, né, devido às razões contrárias à tese defendida, certamente não prevaleceriam em um julgamento justo, ou seja, ele seria liberto, ele não seria acusado se o julgamento fosse justo segundo o ponto de vista dele. Só que a gente não sabe se é o ponto de vista de Platão ou realmente de Sócrates, beleza? Então, após ser acusado injustamente por Mileto, por ir contra o pensamento de massa, Sócrates diz que só dirá a verdade, apenas isso, durante todo o seu julgamento. A conclusão do filósofo foi que ele não havia cometido nenhum crime, diferentemente dos juízes que julgaram o procedente a ação de condenar Sócrates à pena de morte. Segundo ele, os juízes fizeram isso de maneira errônea. Então, após ser condenado, ele teve a oportunidade, né, de pedir uma pena mais branda, só que Sócrates já tinha falado que ele não ia deixar as suas crenças e as suas convicções de lado e ia permanecer fiel a elas. E não admite renunciar ao que ensinou, que é simplesmente filosofar e argumentar. Então ele admite ser melhor morrer e ficar livre das fadigas, do fardo, do que ter a sua vida pautada em uma ética pós-mortem.
Então, assim, a sua vida foi pautada numa ética pós-mortem, ou seja, a crença de que uma conduta virtuosa e verdadeira durante a sua existência aqui na Terra lhe daria a paz necessária e a credibilidade moral para ser recepcionado pelos deuses após a sua morte, né? E desse modo ele simplesmente aceitou beber cicuta, que é um veneno, talvez vocês não conheçam, mas é um veneno que mata muito rápido, colocando assim a democracia ateniense em xeque. Eu acho que é uma coisa que ficou tão em xeque que a gente lembra até hoje, né? Então, algumas características do livro, né? A Apologia de Sócrates é um registro de uma das defesas mais famosas e polêmicas da história do direito e da justiça ocidental. Não tem como a gente negar isso. E, paralelamente, trata-se de uma pequena obra-prima literária de um dos assistentes de defesa de Sócrates, que é Platão. Ele é um de seus discípulos, né? Quem não lembra de Platão e Sócrates? Pô. Então, o filósofo que perpetuou os conceitos como conheça-te a ti mesmo e só sei que nada sei, conceitos que foram agregados a ele, né, foi condenado e passou dias na clausura. Então, assim, filosofando, sofrendo um pouco e pensando sobre a imortalidade da alma antes da sua execução. Então, esse é um livro que possui assim, uma leitura densa, um pouco pesada, eu diria assim, requer um pouco de atenção, pois é preciso entender quem está falando e quem está respondendo. Isso é um pouco difícil, pelo menos eu achei na época em que eu estava lendo, para você entender como que o diálogo está acontecendo ali e a dinâmica desse diálogo. Essa talvez seja a parte mais complexa que eu percebi, né? O livro é muito bom do ponto de vista político e filosófico dele. Ele possui cerca de 89 páginas. Então, assim, não é um livro muito grande. Em 3 dias, no máximo 5, você termina de ler esse livro. Ele é até curto, só não é simples. E pasmem, eu usei esse conteúdo quando fui fazer o rascunho da minha redação para passar em medicina. Eu só não lembro se eu coloquei esse argumento lá. Eu acredito que não, mas foi uma das coisas que eu pensei enquanto estava fazendo, porque é um argumento muito bom, cara. Sócrates foi morto injustamente. Quantas vezes a gente não vê isso acontecer no nosso dia a dia, né? Então esse é um livro de gênero filosófico que está estruturado na forma de um diálogo. Ele possui uma divisão bem simples, dá para perceber, porque é prefácio, Apologia de Sócrates, Criton e o glossário. Só que assim, se eu for sugerir para alguém ler, comece lendo o glossário, porque ele facilita o seu entendimento. Então, assim, eu não entendo por que eles colocaram o glossário no final. Talvez seja porque ninguém lê também, né? Mas o glossário ajuda demais a entender as palavras que estão sendo ditas no livro, os conceitos e etc. Mas quem sou eu também para falar sobre? Não fui eu que escrevi, né? Então, as dicas que eu posso dar em relação a esse livro é isso, cara. Sócrates e Platão são filósofos memoráveis. Ninguém questiona a sabedoria que esses caras tiveram, quanto eles contribuíram para a ciência e para a filosofia. E o que eu deixo para você sobre esse livro é isso. Esse é um livro incrível, é um livro muito bom. Beleza? Só que é um livro complexo também, para quem quer pensar um pouco mais. E para quem faz ensino médio, estuda filosofia, história, é um livro que eu indico bastante, porque ajuda muito a entender como que as coisas aconteciam naquela época, né? Mesmo sendo um livro simples. Então é isso. Eu vou deixar o link aqui abaixo do livro, caso vocês queiram comprar, vocês vão estar ajudando a gente, beleza? A fazer o canal crescer, continuar produzindo conteúdos assim para vocês. Dá um like aí, não é para que eu fique, nossa, eles me deram um like, não, mas é para esse conteúdo ser compartilhado com mais pessoas e alcançar mais pessoas que necessitam ouvir isso ou que querem ouvir mais sobre esse tipo de conteúdo, ok? Então é isso, galera, tamo junto, valeu!